Não adianta você querer pegar uma área genérica, tipo, vou pegar isso aqui porque eu acho que vai dar certo, posso trabalhar com muita coisa, porque de fato você vai trabalhar com uma, né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é muito bom estar aqui com vocês, porque assim, tem algum tempo já que eu não gravo, ou pelo menos não gravo sozinho, né? Que a gente vem aí numa pegada bem forte aí do podcast Profissões. Se eu não me engano, a gente fez mais de 10 podcasts Profissões diferentes, com várias áreas. E aí eu acabei ficando um tempo sem gravar sozinho, eu acabei sentindo falta disso, desse bate-papo meio que direto com vocês. E aí resolvi dar um tempo agora no podcast Profissões e voltar a fazer meus vídeos solo. E claro, se tiver alguma área que vocês queiram ver aí, né, no podcast Profissões, vocês deixem aí no comentário, eu queria ver área tal, e a gente vai tentar correr atrás aí de um profissional bem bacana aí, que seja satisfeito, realizado, feliz, que seja a arte dele, aquela profissão, para poder estar trazendo uma entrevista bem bacana aí para vocês, tá? Lembrando que tem alguns outros aí já que estão no forno. Então, assim, a gravação já está pronta ou está para sair, mas a gente ainda não vai postar nesse momento, tá bom? Para quem já acompanha a gente, sabe que em todo vídeo a gente traz alguma dica, ensina alguma coisa, trata com alguma dor, alguma angústia de vocês aí nessa fase aí de escolha de carreira. Ou está trazendo alguma profissão, ou está trazendo alguma razão pelo qual é difícil escolher, que é basicamente o tema que a gente vai tratar hoje, né? Enfim, quem acompanha a gente sabe que a gente está sempre aqui ajudando. Então, se você curte nossos conteúdos aí, clica aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, clica no sininho e sempre deixa um comentário, porque é legal, você vai estar estimulando aqui o YouTube a recomendar esses vídeos para outras pessoas. E claro, quando você deixa um comentário aí, né, principalmente quando você quer saber sobre um assunto novo ou ver alguma profissão nova, isso aí acaba gerando um estímulo para nós aqui, né, do canal, para poder estar gravando alguma coisa nova para você, estar trazendo alguma resposta para alguma pergunta que você tenha. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo esse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre escolha de carreira, cara, pode ter certeza que outras pessoas têm a mesma dúvida que você, tá? Esse assunto de escolha de carreira é um assunto que, assim, há anos ele trata as mesmas questões. Eu, quando era adolescente, tive as minhas dúvidas, são as mesmas dúvidas que vocês têm hoje. Apesar dos tempos serem muito diferentes, mesmo antes de ter internet e tal, claro que antigamente, eu digo antigamente, sei lá, talvez há 100 anos atrás, fosse muito mais fácil escolher uma carreira, porque você tinha muito menos opções. Porém, de uns anos para cá, e de uns anos eu posso dizer aí, seguramente aí de uns 20 anos para cá, as opções começaram a crescer muito, principalmente quando chegou a área de tecnologia, que é uma área que tem muitas áreas diferentes. Quando eu fiz faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eu tinha aí 20 anos, e aí já tinha essa questão aí por exemplo, desenvolvimento de jogos, de criação de páginas, de redes de computadores e tal. Então a área da tecnologia já estava em constante crescimento. Então, assim, quanto mais opções você tem, mais complicado fica de escolher qual carreira você quer fazer. Isso aí acontece com tudo na vida, tá? Mas, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que é: por que é tão difícil escolher uma carreira? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, quando eu faço essa pergunta para vocês, é dar uma pegada específica na palavra uma, tá? Por que eu digo que a gente tem que dar uma pegada específica na palavra uma? Muito simples. Quando você escolhe alguma faculdade, algum curso, alguma área que você quer atuar ou que você quer estudar, não quer dizer necessariamente que você vai fazer aquilo a vida inteira. E aí você pode estar se perguntando: pô, Otto, mas eu não tenho que aprender a escolher carreira para poder escolher certo? Sim, você vai escolher certo, porém daqui a 15 anos pode ter uma carreira nova que ainda não exista hoje e que essa sim seja a sua arte. Na verdade, até lá, né? Ou seja, nos próximos 15 anos, você teria achado, por exemplo, ou a carreira mais próxima dela, ou algo relativamente próximo que você gostou de estudar, que você trabalha, que você é feliz,
Porém, pode ser que um dia seja criada uma coisa específica ali, tipo, caraca, isso aqui é para mim, tá? Vou dar um exemplo bobo. O mercado hoje que está em constante crescimento é o mercado de marketing digital. Tem um montão de gente falando sobre isso, como ganhar dinheiro na internet vendendo coisa, como criar um curso online, como anunciar para clientes, enfim, isso está em constante crescimento. Assim, você tem várias pessoas de referência nessa área, né? E assim, há, por exemplo, 20 anos atrás, isso aí meio que não existia ou existia muito pouco, né? A coisa ainda estava começando a engatinhar, né? Algumas teorias que já existiam estavam ainda sendo disseminadas e tal. Então, quanto mais o tempo passa, mais isso tende a crescer, né? E é claro que, assim, isso vai ter um teto, né? Porque nem todo mundo vai trabalhar nessa área e a coisa não vai crescer infinitamente. É o princípio que eu digo do cada um vender seu bolo, né? Se todo mundo quiser ser empreendedor, todo mundo quisesse vender bolo, pô, você não ia comprar do outro, né? Ou cada um ia querer comprar do seu para estimular seu próprio negócio e isso não rola, não dá certo. Então é natural que exista um teto, até porque não vai ser todo mundo que vai gostar de trabalhar com vender bolo ou com marketing digital, então você vai ter um teto naquilo e, consequentemente, existe um ciclo. Daqui a pouco vai ter outras áreas em crescimento. Pode ser que seja uma área do digital, pode ser que não, porém, existe sempre um rodízio, né? Algumas áreas que em alguns momentos elas estão crescendo mais ou menos. Até mesmo o caso de profissões que ainda não existem ou que deixaram de existir. Beleza, então assim, você entendeu essa questão de uma carreira? Que você pode ter mais de uma carreira, assim, então você não tem que ficar ligado necessariamente nessa coisa de escolher uma. Claro que você vai escolher uma faculdade, caso você queira fazer uma faculdade, que de repente você quer estudar alguma coisa que não é de faculdade, é de repente um curso técnico ou um curso livre. Então quando você fala em escolha de carreira, não necessariamente está atrelado à escolha de uma faculdade. É claro que isso é uma questão mais tradicional, que já vem aí há muitos anos, né? Seus pais provavelmente falam muito com você sobre faculdade e tal. Então, assim, isso é meio que um caminho natural para a gente querer escolher uma faculdade, mas não quer dizer que necessariamente a carreira que você quer está atrelada a uma faculdade, ok? E também não quer dizer que você tem que escolher uma carreira de faculdade para ser feliz, para ser um bom profissional, para ter um bom futuro, tipo medicina, direito, engenharia, que aí são as meninas dos olhos dos pais, são carreiras mais tradicionais, carreiras regulamentadas. Não quer dizer necessariamente que você tem que fazer uma escolha dessa para conseguir construir alguma coisa na vida ou ser feliz na tua profissão, tá bom? Então, assim, entendemos esse conceito de uma, que você não necessariamente vai escolher uma, tá? Ou que você pode escolher uma, ser feliz, daqui a algum tempo querer trocar. Eu acho que o que conta com essa questão da escolha de carreira não é você simplesmente fazer uma escolha. Existem diversos processos hoje em dia, feito com vários profissionais, que você consegue passar por algumas etapas com aquele profissional e consegue no final chegar a uma, duas, quiçá 3 carreiras ali para você escolher. Esse não é o objetivo do Busque Sua Arte, não é o objetivo dos nossos vídeos, está trazendo esse tipo de coisa aqui para você. A gente não quer que você assista os nossos vídeos para daqui a algum tempo falar assim, eu achei essa carreira aqui. A gente traz aqui para você maneiras de como aprender a escolher. E qual é a diferença? Porque você pode estar se perguntando, mas quando eu faço um processo desse aí com algum profissional, também não vou aprender a escolher? Não necessariamente. Às vezes você está num processo ali, de repente, de autoconhecimento, está pesquisando alguma carreira, cruzou algumas informações e chegou numa carreira que seria legal para você, tá? Quando você aprende a escolher, quando você entende, tipo, eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo para escolher, elementos que são atemporais, tá? Que tem hoje e daqui a 10 anos vão funcionar para você, daqui a 20 anos vão funcionar para você. Quando você realmente aprende a fazer uma escolha de carreira, tá? Você consegue escolher hoje. Se daqui a 10 anos você querer trocar, você vai conseguir fazer essa escolha novamente sozinho. Tá? Claro que você pode precisar de ajuda, você pode pedir ajuda, isso é um processo natural, porém, quando você aprende a escolher, quando você aprende o que você precisa para escolher e aplica com você mesmo, você consegue fazer uma escolha boa de carreira em qualquer momento da sua vida, tá? E claro que alguns elementos da escolha de carreira vão influenciar na sua vida, de maneira geral. Então, você aprende não só a escolher carreira, mas você se entende melhor
para que você consiga fazer algumas escolhas de vida também melhor do que você faria sem esse conhecimento. Então vamos aqui. Além dessa questão, como eu falei aqui, né, de que você não deve se prender a uma das grandes dificuldades da escolha é a quantidade de opções. Que nem eu falei aqui há um tempo atrás nesse vídeo, sei lá, talvez há 50, 100 anos atrás tivessem muito menos opções de carreira e aí fosse muito mais fácil você fazer uma escolha, né? Porém, hoje em dia, assim, é bem complicado, Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo para vocês. Há muitos anos atrás, se você tem 15 anos, por exemplo, ou você não pegou isso, ou talvez se lembre muito pouco. Porém, antes aí de ter YouTube, streaming e tal, era muito comum ter locadoras de vídeo aí nos bairros, né? Tem o exemplo da Blockbuster, que era muito famosa e tal. E aí, assim, tinham locadoras de bairro que eram bem pequenas, e aí quando você entrava, assim, os filmes eram divididos em categorias, tipo comédia, ação, terror e tal. Como não tinham muitos filmes, era relativamente mais fácil de você escolher. Agora, se você fosse numa locadora grande, que não tivesse muitos títulos repetidos, tivesse muitos títulos diferentes, cara, era muito difícil de escolher, né, sabe? A não ser que você quisesse ver um filme, não, tô com vontade de ver esse filme em especial, era meio foda escolher. Principalmente locadora de jogos, tá? Eu frequentei uma locadora aqui, acho que nem existe mais, chamada Pro Games. Era uma locadora bem grande aqui no bairro do Rio de Janeiro, Meia. Cara, assim, tipo, era muito maneiro, era muito frequentada. E assim, tinham todos os videogames que tinham jogos lá, e eram bastante, tinham muitos jogos. Então se você pensasse assim, eu vou lá pra pegar um jogo que eu nunca joguei, porque você podia querer, né, tipo, eu aluguei um jogo aqui e quero continuar porque eu ainda não zerei. Ok, você vai lá atrás daquele jogo específico. Agora, se você simplesmente pensa assim, quero pegar um jogo novo, cara, era uma parada meio foda, né? Você ficava olhando a caixinha, olhava as fotos atrás para ver se o jogo parecia maneiro, se tinha um gráfico mais ou menos e tal. Mas assim, sempre era uma escolha difícil. E isso não acontece só nessa fase da adolescência, tá? Eu tô falando assim, nessa época eu também tinha, sei lá, uns 12, 15 anos, por aí mais ou menos. Porém, isso não é uma condição específica da adolescência. Isso acontece em qualquer momento da nossa vida. Se você, por exemplo, tem uma irmã mais velha, eu tive duas, não sei se você passa por isso, mas eu vi as minhas irmãs às vezes se arrumando para sair para um lugar legal. Tipo, eu tirava uma roupa do armário, aí daqui a pouco jogava na cama, tirava outra, e aí quando ela finalmente resolvia sair, tinha, sei lá, 1/3 do guarda-roupa dela estava em cima da cama, porque ela trocou de roupa várias vezes. Eu lembro que ela às vezes chegava ao cúmulo de ela estava pronta, aí falava assim, agora eu vou me calçar, vou botar uma sandália. Aí ela falava assim, pô, essa sandália não combina com essa roupa. E aí na minha cabeça era óbvio fazer o quê? A troca de calçado, tira essa sandália e bota outra. Não, ela trocava a roupa toda de novo. E isso, tipo, nunca fez sentido pra mim, entendeu? Mas enfim, então assim, esse processo de escolha, seja com roupa, com filme, com jogos ou com escolha de carreira, quanto mais opções você tem, mais complicado é de escolher. Isso não é uma coisa, não é um problema ou um defeito seu especificamente, isso é algo do ser humano que acontece com qualquer setor da nossa vida e em qualquer fase da nossa vida, ok? Um outro fator aqui, um segundo fator também que influencia muito na dificuldade de escolha é a pressão social, tá? E entenda a palavra social como qualquer pessoa que não seja você. Isso começa provavelmente em casa, com os nossos pais, ou tios, ou avós, enfim, quem mora com você. Acho que desde pequeno isso já vem aquela coisa tipo, o que você quer ser quando crescer? Só que quando a gente é pequeno, essa pergunta é muito diferente, ela é muito distante, né? E a criança, assim, ela se impressiona mais fácil, por exemplo, se vê um filme de bombeiro. No meu caso, eu vi um filme de avião uma vez, e aí eu, queria pilotar avião. Então a criança tem esse mundo um pouco mais lúdico, um pouco mais fantasioso. Ela se impressiona mais fácil e tende a querer, de repente, ser aquilo quando crescer, né? Só que assim, você vai crescendo, você vai estudando, você vai tomando conta da realidade, de como funcionam as coisas. E aí, principalmente assim, se você tá para entrar no ensino médio ou já está no ensino médio e aquilo começa a ficar mais perto de você, né? Tem até uma questão aqui que eu chamo de síndrome do temporizador.
Para quem não sabe, temporizador é aquele reloginho correndo ao contrário, né? O cronômetro está indo para frente. O temporizador, tipo quando você tem uma bomba e aquilo o tempo está correndo até o zero. E aí quando você entra no ensino médio, se você não tem uma escolha clara de carreira na tua cabeça, você meio que entra na síndrome do temporizador. Ou seja, você está no primeiro ano, você tem até o terceiro ali para decidir, quiçá até o segundo ou metade, né? Porque se você entra no terceiro, de repente você já tem que se inscrever no Enem, já tem que pegar ali a parte do SISU, você já tem que apontar 2 carreiras ali. Então, assim, de repente você não tem 3 anos, você tem menos, e isso aí começa a correr contra, o tempo está correndo contra, né? Um exemplo clássico que acontece com muita gente é o seguinte: você pega um dia aí que você tem um compromisso legal, que você tem que acordar muito cedo, tipo, sei lá, você vai fazer uma viagem às 6 horas da manhã, e aí você tá sexta-feira à noite em casa, e aí você pensa assim, porra, eu não fiz a minha mala ainda, eu tenho que arrumar tudo. E aí o que acontece? Você olha pro relógio, é tipo assim, meia-noite. Aí você pensa, porra, fudeu, né? Vou ter que sair às 6, só vou dormir 6 horas, vou correr aqui pra fazer minha mala. Aí você corre pra fazer a mala e tal, aí você demora pra achar uma roupa, demora pra achar outra, aí você vai, fez a mala, tomou um banho, deitou. Aí você deita 1 hora da manhã. Aí você olha pro relógio e pensa, cara, agora eu não tenho mais 6, eu só tenho 5 horas de sono. E aí aquilo gera uma certa ansiedade em você, se bobear daqui a pouco são 2 horas da manhã, aí você tá achando que você não tem mais 5, ou melhor, tá achando não, você descobriu que você não tem mais 5 horas de sono, na verdade você só tem 4, e quanto mais o tempo passa, isso vai gerando uma angústia, um negócio ruim em você, porque é como se você fosse atacado de 2 lados. É o tempo que está passando e o teu psicológico que está dizendo que cada vez você vai dormir menos, vai ser pior, vai ser mais difícil de acordar, talvez você não consiga acordar e perca a sua viagem. Então isso é uma coisa muito ruim, tá? É uma angústia, é uma dor bem complicada, e isso acontece com a escolha de carreira. Quer dizer, você está no primeiro ano, o tempo está andando, você está estudando, ao passo que a hora de escolher está se aproximando, você não sabe o que escolher, né? É um exemplo clássico ali que eu dou quando você está ali na fila do espoleto. Não sei se você já comeu no espoleto, que é um restaurante massa, que você vai escolhendo um monte de coisa que você quer colocar na massa. E aí se tem uma fila atrás de você e nego fazendo pressão, tu acaba escolhendo qualquer merda. Tipo, você nem gosta de ervilha e tu olha, tem ervilha, você pede ervilha, foda-se. Depois você vai querer catar ervilha na comida. Porque essa pressão, tipo, pô, você tá ali, tem que pagar, tem um cozinheiro perguntando o que você quer, tem gente atrás de você te olhando de cara feia. Porque nesse momento da fila, as pessoas pensam assim, pô, por que não escolheu antes? Por que deixou para escolher na hora? Né? Só que às vezes a pessoa que está pensando isso também não escolheu, né? Só que você não sabe disso. Então, assim, voltando, essa questão, essa dificuldade do tempo correndo contra você, da síndrome do temporizador, ela acontece e é muito real, e ela é muito difícil de ser combatida, principalmente porque hoje você não sai da escola e ali acaba a escola, né? Você tem um grupinho de WhatsApp, você tem os teus contatos em Instagram e tal. Então, mesmo você saindo da escola, algumas coisas ainda continuam. Então, talvez se você esteja aí no segundo ano aí do ensino médio e ainda não fez uma escolha, você acaba até sendo considerado o loser da sala, né? Se está num universo ali que todo mundo escolheu ou finge que escolheu, que na verdade grande parte ali dos alunos, mesmo aqueles que dizem que tem certeza, não tem aquela certeza toda. Ou ele tem a falsa certeza, tipo, se você botar ele na máquina da verdade ali, ele vai realmente dizer que ele tá, vai realmente botar como se ele estivesse falando a verdade. Porém, ele ainda não pesquisou o suficiente, ele não conversou com nenhum profissional daquela área, ele não caiu na faculdade, ele ainda não teve ali um choquezinho de realidade com aquilo, e aí pode ser que ele tenha aquela certeza nesse momento ali, porém dali a 2, 3 anos, quando ele estiver na faculdade, no meio da faculdade, enfim, ele descubra que não é isso que ele quer. Ou porque ele não quer estudar aquilo, tá? Ou porque ele não gostou do mercado de trabalho daquela área. Isso pode acontecer, aliás, isso é uma das coisas que mais acontece. Então, assim, o índice de desistência na faculdade, ao longo da faculdade, é um índice grande, não é um índice pequeno. Em algumas áreas, até maior do que outras. Por exemplo, a administração é uma das áreas que, assim, tem um certo nível de desistência. Até porque alguns anos atrás, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira faculdade,
era muito comum a pessoa que não tinha muita certeza do que ia estudar, ela cair em administração, porque abre muitas opções aí para você trabalhar. E aí muitas vezes o pessoal que fazia administração acabava indo trabalhar em banco, não gostava de trabalhar em banco, tá? Isso era um exemplo que acontecia muito, e acabava desistindo da faculdade, né? Então, assim, não adianta você querer pegar uma área genérica, tipo, vou pegar isso aqui porque eu acho que vai dar certo, posso trabalhar com muita coisa, porque de fato você vai trabalhar com uma, né? Claro que você pode sair do banco e trabalhar em outra coisa. Só que, dependendo do que você for trabalhar, do ofício, ali, da atividade que você faça, aquilo pode ter sido uma experiência tão ruim para você, que você não vai querer dar chance a nenhum outro emprego dentro daquela área, daquela faculdade que você está estudando. Então, eu falei, né? Acabei falando assim mais da questão dos pais, daquela pressão familiar. Falei um pouco da pressão da escola, né? Dos amigos. Também existe uma pressão, às vezes, por parte dos professores, tá? Não que o teu professor vai querer empurrar uma carreira em você, não, longe disso. Acho que eu nunca vi professor fazer isso, nem é o trabalho dele. Porém, se você é uma pessoa muito boa em matemática, se você é uma pessoa muito boa em português ou história, enfim, é natural que, se você tem um bom relacionamento com os professores ou com alguns dos professores, é natural que o professor se importe com os alunos. É uma carreira que eu acho bem bacana, né? Eu já fui professor um tempo e a gente tem esse relacionamento. Você vê que às vezes tem alguém que está estudando mais, tem alguém que se desenvolve mais um pouco e tal. E aí você acaba, às vezes, dando uma dica para a pessoa, ou às vezes você está na dúvida e acaba recorrendo ao professor. Pô, professor, não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero fazer. E qual é o critério que o professor pode usar na escola para poder te dar uma dica? Porque o professor provavelmente não é alguém que conhece muito do seu lado pessoal. Ele conhece mais o seu lado como aluno, né? Então, assim, basicamente o único critério, ou um dos poucos critérios que ele tem, são as suas notas escolares. Então é natural que o professor diga para você: você é muito bom em matemática, pega alguma área de exatas, vai fazer engenharia, vai fazer matemática, física, economia, enfim. E assim, a gente não recomenda aqui no Busque Sua Arte que você escolha a sua carreira pelas suas notas escolares. Isso pode sim ser um indicador, pode ser que você tenha uma facilidade, que aquilo seja bom para você, porém pode ser simplesmente o caso que você esteja estudando, né? A gente já trouxe um caso aqui no canal de uma aluna que ela tinha muita dificuldade em matemática, um ano ela quase ficou reprovada, e ela pensou assim: cara, não vou mais deixar isso acontecer. Ela começou a estudar matemática igual uma maluca, e aí no ensino médio ela se saía muito bem em matemática. Só um parêntese aqui, quando eu falo igual uma maluca, tá, gente? Quer dizer que ela estava estudando muito, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. Então ela começou a estudar muito matemática, e aí quando ela chegou no ensino médio ela estava estudando muito bem, e os professores incentivando ela a fazer alguma área de exatas, quando na verdade ela não era de exatas. Inclusive ela se achou mesmo, foi na faculdade de Direito. Então, assim, usar as suas notas escolares pode até ser um indício, pode, mas não deve ser o único critério levado em conta para que você escolha uma carreira, tá bom? Então, assim, essa questão da pressão social é uma questão bastante grande, bastante forte, está muito presente na nossa vida. O ser humano é um pouco levado, bastante levado pelo reconhecimento e por concordância. Concordância no sentido de é muito difícil você, por exemplo, sei lá, eu quero fazer artes plásticas. Se fosse um negócio que fosse muito mal encarado socialmente, tipo, todos os seus amigos da sua sala, todo mundo fala mal daquela área, ou faz uma piadinha e tal, né? Vão ter algumas pessoas que vão conseguir enfrentar tudo isso, mas em muitos casos a pessoa não vai conseguir, porque é difícil lidar com isso. Quer dizer que aquela pessoa que não conseguiu, ela é mais fraca, ela é mais assim, mais essa? Não necessariamente. É difícil mesmo você enfrentar questões sociais, às vezes um certo preconceito. Cara, é uma parada muito foda. Então, assim, é natural que, se tem alguma área que sofra uma chacota, uma piadinha, é uma escolha um pouco mais dura. Você vai ter que batalhar com aquilo 2 vezes, né? E, claro, a questão familiar de, tipo, se você quer fazer uma faculdade,
de repente, sei lá, tipo artes cênicas, biologia, história, geografia, enfim. Às vezes a tua família pode falar assim, ah, beleza, você quer fazer isso aí eu não vou pagar. Ou você passa para uma pública ou eu não vou pagar. Então, assim, você tem que aprender a lidar com essas questões, né? Essa, inclusive, da família, eu já falei sobre isso em outros vídeos, como você pode conseguir contornar essa questão familiar, então não vou entrar nesse assunto aqui hoje. Então, assim, você tem que aprender a lidar com essas questões, a pressão social, a pressão familiar, como você consegue fazer uma boa escolha passando por cima disso de uma maneira legal, de uma maneira positiva e não de qualquer jeito. Uma outra dificuldade nessa área de escolha de carreira é a falta de uma referência muito grande nessa área, né? Ou seja, algumas questões, tipo o mundo da música, sei lá, dança, teatro, televisão, talvez psicologia, tem muitas áreas aí que existem pessoas de referência. É fácil, você vai lá no Google, joga o nome da pessoa, vai no YouTube, assiste um vídeo daquela pessoa falando sobre a trajetória dela. Enfim, existem muitas áreas que têm pessoas de referência. A área de escolha de carreira, pelas minhas pesquisas na internet, tem diversos profissionais que trabalham com isso, tá? Em sua grande parte psicólogos ou pessoas que atuam, por exemplo, com orientação profissional, mas assim, ainda não existe uma referência muito forte nessa área, então às vezes é mais difícil, né? Porque quando você tem muita gente ali falando sobre um assunto e nenhum deles ainda é uma referência muito grande para você, fica mais difícil você saber o que está certo, o que está errado, quem está falando alguma coisa legal, quem não está. Aí às vezes a gente acaba buscando o quê? Alguma informação que vá nos ajudar, né? Tipo, você assiste um vídeo, pô, essa pessoa aqui falou uma parada maneira, isso aqui me ajudou. Ele ensinou a fazer um negócio legal, isso aqui me ajudou. Você acaba recorrendo a esse critério porque é mais difícil você buscar informação numa área em que ainda não tem uma referência muito grande, tá? Outra dificuldade nessa área de escolha de carreira é que existe muita informação, porém essa informação é bastante espalhada, tá? Por exemplo, eu já fiz buscas no YouTube especificamente, tá? Buscas sobre vídeos de escolha de carreira, orientação profissional, teste vocacional. Existem muitos canais, muita gente falando sobre isso, muita informação até bem bacana, de qualidade, algumas palestras que eu já assisti, em que a pessoa conta um pouquinho da trajetória dela, e essa questão da história de vida sempre é legal, tá? Não importa se aquela pessoa é ou não uma referência. Quando se fala de escolha de carreira, é muito legal você saber um pouquinho como foi a trajetória daquela pessoa, porque como eu falei no começo do vídeo, esse é um assunto que tem muitas dúvidas atemporais, ou pelo menos há 15, 20, 30 anos atrás ainda funcionam, ainda se aplicam hoje. Então é sempre legal você ouvir a trajetória de vida de alguém, porque você pode acabar se identificando com algum erro que aquela pessoa cometeu, alguma coisa que ela acertou, alguma coisa que foi boa ou que foi ruim para ela, tá? Então a gente tem essa questão da informação estar muito espalhada, é um pouco mais difícil você dar credibilidade. Tem algumas informações que elas se repetem na maioria dos sites, então você entende que provavelmente aquilo é uma verdade. Por exemplo, a questão do autoconhecimento, que assim, não dá, quer dizer, até dá, mas é muito mais difícil você escolher uma carreira sem autoconhecimento. É uma informação que se repete com frequência nas buscas que você for fazer na internet. É uma informação verdadeira, você realmente precisa de autoconhecimento para conseguir fazer uma escolha boa, porém, dificilmente alguém entra nesse assunto um pouco mais a fundo para que alguém que não sabe nada daquilo consiga entender o que é o autoconhecimento nesse sentido e o que ele precisa saber. Porque eu entendo que autoconhecimento existem assim, um conhecimento sobre você mesmo, só que você é dividido em muitos aspectos diferentes, né? Por exemplo, você saber que a sua cor favorita, sei lá, é azul, preto, rosa, laranja, é uma coisa que mostra que você se conhece. Você saber que seu prato favorito talvez seja lasanha,
para mim, não deixa de ser uma questão de autoconhecimento. Você sabe o que você gosta de comer, qual é a sua comida favorita, qual a sua cor favorita. Porém, isso vai te ajudar com a escolha de carreira? Até pode te ajudar, mas é bem mais difícil. Não são esses aspectos que devem ser analisados para você conseguir chegar numa decisão, para você se entender um pouco mais e conseguir escolher uma carreira, ok? Então, assim, fala-se muito sobre a questão do conhecimento, mas pouco se aprofunda nesse aspecto para que você consiga ler e entender, tipo, beleza, então eu preciso saber isso e isso, eu preciso pesquisar isso e isso, quais são as habilidades que você precisa ter, ou adquirir, ou melhorar, tá? Por exemplo, eu conheço adultos que não são pontuais, mesmo no trabalho. E assim, aquela pessoa desenvolveu aquela habilidade, ela é mais pontual hoje do que era quando adolescente? Sim, porém ainda não é uma pessoa 100% pontual. E aí, dependendo do trabalho que você tiver, você vai conseguir trabalhar sem interferir, né? Tipo, você consegue chegar atrasado ali, não todo dia, mas né, você consegue chegar atrasado, mas tem funções que você não pode chegar atrasado. Sei lá, se você é gerente de uma loja e você é responsável pela abertura da loja, você não pode atrasar. Se você atrasar, a loja não vai abrir. Se a loja não vai abrir, de repente, sei lá, pode ser multada, pode perder um cliente, pode sofrer uma reclamação na internet. Então, às vezes, dependendo da área que você tiver, determinadas habilidades vão ser mais ou menos pedidas, mais ou menos necessárias, tá? Então você precisa entender isso, que algumas habilidades você tem que ter, em que grau você precisa ter para aquela habilidade, não, perdão, para aquela área que você vai escolher, a área que você vai querer trabalhar. Uma outra dúvida também frequente é se existe algum curso para isso. Tipo, tem algum curso que eu possa fazer que vai me ensinar a escolher uma carreira? Então vamos lá, existe hoje aí no mercado o processo de orientação profissional, como eu falei, em sua grande parte realizado por psicólogos. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns, são processos legais, assim, geralmente ali o jovem que sai dali satisfeito, geralmente ali com 1, 2 carreiras, algo bem mais próximo da realidade do que quando ele entrou, tá? Existe a questão ainda de teste vocacional, não é comum, isso meio que está acabando, né? Porque o teste vocacional ele não é muito preciso, assim, né? Mas ainda existe, tá? Tem gente às vezes que busca um resultado muito rápido. Eu não tenho tempo, eu tenho que me inscrever na semana que vem e preciso de uma direção. Então ainda existe o teste vocacional, tá? É melhor do que o que era feito alguns anos atrás, porém ainda assim não é preciso, vai só te dar um nortezinho, tá? Então existe a questão da orientação, existe a questão do teste vocacional, existem alguns cursos online, tá? Inclusive eu aqui no Busque Sua Arte estou finalizando na verdade um curso para isso. Mais à frente aqui eu vou conversar com vocês sobre isso, como é que está o andamento, quando é que vai sair. Mas depois de todas essas pesquisas, tudo que eu li, os vídeos que eu assisti, eu resolvi trazer isso para vocês, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Vocês precisam aprender a escolher. Então a gente tem aqui uma metodologia própria e com certeza eu vou passar para vocês assim que estiver saindo do forno, tá bom? Mas vamos lá, próximo. Por último, eu resolvi falar sobre etapas. Cara, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa, qualquer coisa na vida, que você não tenha um mapa, que você não saiba o espaço que você vai dar. Vou dar um exemplo bobo aqui. Se você tem um tabuleiro de jogos, que você joga dado e anda determinado número de casas, se aquilo não tem uma explicação ou se não tem fim, quando é que você vai saber que você que você ganhou um jogo, que você fez uma jogada certa? Meio que isso acontece com a gente na vida real, principalmente na escolha de carreira, tá? Então, assim, eu defini algumas etapas em que eu vou trazer para vocês aqui em outros vídeos, para que você consiga se achar, se identificar, saber em qual etapa você está, se você está mais perto ou mais longe de conseguir fazer uma boa escolha, tá?
tá? Isso acontece com várias coisas, isso é muito comum hoje em dia com jogos. Às vezes você tem, tipo, no jogo você tem uma sessão que você joga normalmente com todo mundo, partida rápida, e uma sessão que você joga para ganhar um rank. Alguns falam que é bronze, prata, ouro, outros tratam como, aqui você é um aprendiz, aqui você é um guerreiro, aqui você é não sei o quê. Então, assim, a gente gosta, o ser humano meio que de uma maneira às vezes consciente, às vezes inconsciente, gosta de ser classificado, você gosta de saber qual é o seu nível de habilidade, aonde você está, a qual grupo você pertence, isso é muito comum na escola. Então, assim, com a escolha de carreira é um pouco mais difícil isso, né? Porque você não sabe exatamente em que etapa você está do caminho. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira etapa dessa que eu criei é a etapa que eu chamo do Peter Pan. E por que eu chamo isso de etapa do Peter Pan? Vamos lá, 2 motivos. Primeiro, o Peter Pan é um menino perdido, certo? E é isso que acontece muitas vezes com a questão da escolha de carreira. A gente está perdido, sabe? Você não sabe quantas carreiras existem, você não sabe por onde começar, você não sabe se você escuta seus pais, se escuta seus professores, se embarca na onda de algum amigo. Você está literalmente perdido nessa situação, nessa questão de escolha de carreira. E a outra questão o Peter Pan é alguém que quer ser criança para sempre. E aí, assim, se eu perguntar para algum adolescente, você quer ser criança, adolescente para sempre? Pode ser que algum diga sim, né? Mas a resposta natural é não, até por uma pressão social, uma vergonha de dizer que sim, né? A resposta natural é não. Só que você crescer implica em várias coisas. Implica em sair da escola, implica em aquelas amizades de repente que você tem na escola talvez seja mais difícil de carregar, implica em entrar na faculdade, que é um lugar onde não tem professor correndo atrás de você, você vai ter que se virar, implica em começar estágio, implica em trabalho, implica em talvez em morar sozinho, talvez sair do seu município, tem muitas implicações, né? Nessa saída da adolescência para a vida adulta. Vida adulta no sentido de entrar para a faculdade, começar a trabalhar, quiçá morar sozinho. Aí às vezes você está ansioso por isso. Tem adolescente que quer muito morar sozinho, e aí quando você vai morar sozinho você descobre que a coisa não é tão bonita quanto você imaginava. Então, assim, existem muitas implicações nessa troca da vida de adolescente para adulto. E às vezes, quando você começa a embarcar na vida de adulto, você quer voltar para aquela fase em que você era adolescente, em que você só ia para a escola, em que você era só filho, porque às vezes nesse momento você não é mais filho, você ainda tem seus pais, mas você está se tornando mais a questão do homem, da mulher, você está tomando a sua posição na sociedade. E às vezes isso não é tão legal quanto parece, às vezes pode ser um choque de realidade grande e você tá querendo ainda ficar naquela fase, tá querendo aproveitar, ficar um pouquinho em casa jogando seu videogame, seu computador, indo jogar seu futebol, sem grande responsabilidade. Então, se você tá nessa questão, se você tá nessa etapa, se você tá nesse momento, tá se sentindo perdido, se você tá com um pouco de receio de entrar na vida adulta, parabéns, você está no primeiro estágio, que é o estágio do Peter Pan, e mais à frente em outros vídeos eu vou falar sobre outras etapas e como você consegue evoluir de uma para outra, o que você precisa saber, o que você precisa aprender para que você consiga ir andando gradualmente entre esses estágios, tá bom? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, tá ansioso para ver os próximos, clica aí se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo, tá? E semana que vem com certeza vai ter mais informações, mais dicas e outros vídeos aí para vocês. Então é isso, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para todo mundo. Fui!